Fala, mano, beleza? Eu me chamo Jean e eu quero te ajudar a mudar de vida com a programação, assim como a programação mudou a minha vida. No último vídeo, nós falamos sobre lógica de programação. Se você ainda não viu, Volta lá. e vê. Mas tu já manja de lógica de programação? Fica aqui. Vamos falar hoje sobre tipos de dados, que é um complemento da aula passada. Então, se você já sabe o que é lógica de programação, beleza, vamos lá, vamos falar sobre tipos de dados. E o que são esses tipos de dados? Mano, a gente tem vários tipos de dados, que são os dados numéricos, que são as palavras, que são a forma como a gente guarda a informação, né? E a gente guarda essa informação de algumas formas, né? Podem ser palavras, podem ser números, podem ser listas, a gente guarda a informação de diferentes formas. E hoje nós vamos falar sobre como nós guardamos essas informações na programação, né? Como são esses tipos de dados e os principais. Nós não vamos ver todos os tipos de dados, até porque isso não é possível nesse vídeo. Existem muitos tipos de dados e, na real, você nem precisa de todos eles. Se você estiver fazendo uma faculdade, você vai estudar a maioria deles, alguns dados mais avançados, map, hashmap, set, queue, que são as pilhas, mas na vida real você só vai precisar aprender isso quando você se deparar com a situação real. E se você se deparar com a situação real, você aprende ali rapidinho, não tem problema nenhum, vai dar certo. Um dos principais tipos de dados são os dados numéricos. Aqui, ó, vamos aqui comigo, editor. Existem dois tipos, os inteiros e os float. Os inteiros são os números que não tem casas decimais e os floats são os números que têm casas decimais, né? Aqui nos inteiros nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o infinito, tanto para frente como para trás, menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito. E os floats são os números que têm casas decimais, né? Você pega lá pi, 3,1415, ou então 1,5, enfim. Float significa número de ponto flutuante. São basicamente os números reais. Ah, mas que diferença isso faz? Mano, se você vai fazer uma operação com um número inteiro, né, você não consegue ter um número quebrado. Você não consegue dividir 3 por 2 e vai ficar 1.5, né? Você precisa de um float. Mas na prática, as linguagens de programação já lidam com isso de uma forma muito natural. Então você não precisa esquentar tanta cabeça, não precisa ficar tão pilhado com isso, certo? Outro tipo de dado que nós temos são os dados de texto, né? São os caracteres ou até as cadeias de caracteres. Isso tem uma diferença. Os caracteres são as letras, né? A, B, C, sempre entre aspas, tá bom? Entre aspas que são os caracteres na linguagem de programação. Ou as cadeias de caracteres, que a gente chama de strings, são as palavras, né? Vamos lá, entre aspas, Jean. Isso é um tipo de dado de texto. E em linguagens como JavaScript, por exemplo, nem existe essa diferenciação de caractere para string. Tudo é string. Se você colocar uma letra só, vai ser uma string. Na verdade, tudo é um objeto, mas aí é uma conversa de um nível aí mais acadêmico, tá? Não esquenta com isso não. Outro tipo de dado que a gente tem são os booleanos. O que são dados booleanos? Mano, são dados lógicos. Verdadeiro, falso. É isso. Se algo é verdadeiro, é true. Se é false, booleano. Uma condição booleana é o quê? Ah, isso aqui esse cubo tá montado? True ou false? False. Te enganei. Mas se ele estivesse montado, agora é true. Agora ele tá montado. Beleza, é isso. E aí, esses são os tipos de dados fundamentais, né? Os numéricos, os textos e os booleanos. E a partir desses dados fundamentais, nós temos as estruturas de dados. Nós pegamos esses dados fundamentais e colocamos em uma estrutura, olha só. Então, vamos começar com os vetores. Por exemplo, os vetores, que também são chamados de arrays ou listas, são basicamente cadeias de algum tipo de dado. Eles geralmente são representados entre colchetes. Editor, coloca na tela aí um colchete, dois colchetes, um abrindo e um fechando, vazio. E aí você coloca uma palavra lá dentro. Você coloca aí a palavra Jean, a string Jean, né? Entre aspas, Jean. Aí esse vetor, ele tem Jean na posição 1. E aí você coloca uma vírgula e outra string. Você coloca lá Carlos. E aí você tem um vetor que tem duas strings e na posição 0, que é a primeira posição, tem Jean. Na posição 1, que é a segunda posição, você tem Carlos, tá? Vetores são simples assim. O editor vai colocar na tela aí, que tá sendo pago agora. Não muito. Deixa o like para eu conseguir pagar o editor melhor, por favor. Na maioria das linguagens de programação, esses vetores, eles vão, tipo assim, te obriga a fazer um vetor só de strings, ou um vetor só de números, ou um vetor só de booleanos, ou até mesmo um vetor de objetos. Só que o JavaScript, ele te deixa fazer um vetor de qualquer coisa. Se quiser misturar dentro de um mesmo vetor uma string, um número, um booleano, um emoji, um objeto, qualquer coisa lá, ele permite, tá?
Depois a gente pode falar um pouco mais só sobre arrays, só sobre vetores. Mano, e temos os dicionários, certo? No JavaScript a gente chama de objetos, no Python a gente chama de dicionários. Existem algumas variações, como os hash maps, né? Enfim, isso basicamente são estruturas ali muito parecidas, onde você vai ter uma chave e um valor. Por exemplo, a chave é nome e o valor é Jean. A chave, aí depois embaixo vai ter vírgula lá, aí outra chave, age, que é a idade, e a chave 24, por exemplo, tem 24 anos. E aí você tem outra chave lá, nerd, e aí o valor é true, pra quem me acha nerd. Enfim, mano, vamos ver um exemplo aqui de tipos de dados na prática. Aqui eu pedi pro ChatGPT fazer uma telinha simples aqui, mas que ela demonstra todos os tipos de dados que nós vimos até agora, certo? Aqui nas informações de usuários, a gente vai já ver no código, mas aqui tem um objeto, e nesse objeto tem aqui as chaves e os valores, né? Aqui no caso a chave nome, Joana Silva, idade 32. Observa que nesse caso aqui, você lembra que eu falei lá que tem os inteiros e tem os float? A idade, ela só faz sentido ser um inteiro, porque ninguém tem 32 anos e meio. A gente sempre fala, quantos anos você tem? 32, por exemplo. E aqui o e-mail e tudo mais. E aqui nessa tabela a gente tem uma lista, tá? Nós vamos ver aqui no código que vai ficar um pouco mais claro. Veja aqui a constante usuário, que tem um objeto que tem aqui seus chave e valor, né? A chave nome e o valor Joana. Se eu mudar aqui para Jean Charles, aqui ó, o nome foi para Jean Charles. E aqui no código a gente acessa esse objeto aqui, ó. Aqui tem um JavaScript raiz, né? Ele faz um getElementById e faz uma alteração no HTML. E ele acessa a variável aqui, ó, usuário, e de usuário ele quer o nome, então ele coloca aqui, ponto nome. Aqui nesse caso da idade é só uma outra forma de fazer. Poderia ser ponto idade também, mas eu quero te mostrar que também é possível utilizando esse colchete e o nome da chave. No caso aqui a chave idade, e aí ele traz o valor 32. Né? Aqui ó, tem o idade, 2 pontos, aí tá aqui idade, 2 pontos, e o valor, que é o que tá dentro ali da variável. Aqui o e-mail e tudo mais, né? E observa o ativo que ele é booleano, certo? Então aqui temos um if ternário, que a gente chama um operador ternário, onde ele pergunta aqui, né? O usuário tá ativo? Se for true, ele vai responder sim. E aqui é meio que um se não, né? Se não, ele vai mostrar inativo. Se eu mudar aqui para false, você vai ver que ele muda aqui para inativo. Ele também muda aqui, ó, a classe para poder pegar o CSS diferente, né? Que o background ficou vermelho. Se eu volto para true aqui, ele fica verdinho, certo? E aqui a gente tem a lista dos pedidos, certo? Se eu tirar aqui e deixar só um, ó, veio só um. Se eu colocar aqui mais itens na lista, ele adiciona aqui os itens na lista. A gente já viu um negócio parecido com isso aqui na nossa aula sobre listas em React, tá? Dá uma olhadinha lá se você já quiser saber como é que faz isso aqui no React também, sem ser só com JavaScript nativo. Aí aqui, ó, para renderizar essa lista, a gente está fazendo aqui, ó, pedidos, né, que é o array, é uma lista. Aí ele está falando assim, ó, para cada um, né, for each, para cada um, você vai pegar o pedido e vai organizar essa linha aqui da tabela. Ele pega o pedido.id, que é aqui, ó, .id, pedido.item, pedido.quantidade e .status. E aí ele acessa o valor de cada um para a lista e renderiza aqui na tela. Isso aqui é um exemplo prático para você entender onde na sua vida são usados esses tipos de dados. Para você ver que toda vez que você acessar um site, você vê, olha, isso aqui onde tem o meu nome, deve ter um objeto lá, usuário.name, nessa página. Onde tiver uma lista, né? Imagina o feed do Instagram, por exemplo. Deve ser alguma coisa parecida com uma array, por exemplo. Quando você tem lá e acessa nos seguidores e tem uma lista de seguidores, tem lá uma array. Quando você clica aqui em se inscrever no canal, você vai entrar nessa lista de inscritos no meu canal, certo? E se você apertar em like, provavelmente vai ter alguma coisa lá que você entrou na lista de likes também. Então já deixa o like, se inscreve para ajudar, beleza? Valeu! Bom, é isso por hoje, sem mais.
eu te peço que você deixe um like, se inscreva no canal. O meu objetivo com esse canal é te mostrar o caminho que me levou a mudar de vida com a programação e quem sabe a próxima vida ser mudada é a sua também. Beleza? Valeu!